Pois é, pessoal, daqui a pouquinho o Samuel Venâncio vai colar com a gente, vai participar também do Tempo Esportes desta sexta-feira pra gente falar do Cruzeiro no mercado da bola. E hoje uma boa novidade para a China Azul, porque o Sassuolo aceitou liberar o volante Matheus Henrique para vir ao Brasil, vir a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e, enfim, sabendo da condição, né, do atleta, se é boa ou não, o jogador assinar com o Cruzeiro. O Matheus Henrique, que está no Sassuolo da Itália, que é um time, assim, eu vou falar que tem tradição, tem por conta de talvez tempo de fundação e tudo mais, mas não é um dos principais times do futebol italiano, né? E ele o Matheus Henrique... Caiu? Hã? Caiu? Esse ano o Sassuolo, de boa pergunta, caiu, né? Eu acho que caiu, sim. Então, aí também pode facilitar essa situação de uma vinda do Matheus Henrique, né? Que, obviamente, dentro da nossa apuração, ele chega já na próxima semana para exames. E ele, né, Rafa, ele acabou postando aí no X, no Twitter, onde vocês queiram, né? Uma canetinha com a mãozinha e 2 olhinhos. O que será que significa? Eu acho que significa que ele tá para viajar e assinar um contrato com alguém. É a minha interpretação, acredito que a sua do Lélio Gustavo também. Fato é que, né, um jogador aí jovem, né? Sim. Então, o Cruzeiro buscando peças de reposição, vem agressivo nessa janela do meio do ano. E essa postagem dele no Twitter, né, Edmara, deixou a turma bastante empolgada. China Azul, que já foi lá na postagem, comentou dando boas-vindas ao atleta. Lembrando, viu, gente, teve o aceite do Sassuolo, ele vem para BH para depois o Cruzeiro assinar. Até o momento, né, a gente entrou aí com o noticiário do Cruzeiro há 2 minutinhos, até o momento não tem nenhuma postagem do Cruzeiro falando sobre a negociação. Fato é que o Alexandre Matos está na Itália e esse é um dos alvos que ele tem, né? Nessa ida ao velho continente, a Itália, tentando trazer peças aí para o Cruzeiro, né, Tia? É verdade. E não é só o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é um jogador em que... Na verdade, o Alexandre viajou para a Itália exatamente para estar perto do Sassuolo e tentar desfazer lá o imbróglio, porque o Sassuolo, mesmo tendo caindo, não gostaria de ficar sem o Matheus Henrique, né? Mas o jogador também não tinha muita vontade de retornar ao Brasil. Havia uma opção ali pela Europa, mas aí acho que é aquela história, né, Rafa? Você se arranca aqui do Brasil e vai lá, né? Conversa com os caras, faz... Né? E aí, me parece que as coisas estão andando muito bem. Essa informação o Cruzeiro já confirmou, né? Que está andando muito bem. E se ele vem para os exames médicos, é porque já houve o aceite do Sassuolo e dele também, né? Então, essas partes acho que estão acertadas. Obviamente, o Cruzeiro se dá o direito de anunciar só quando a coisa estiver bem encaminhada mesmo, se apresentado, se os exames médicos derem tudo certo e tudo mais. E tem a questão do Wallace também, né? É a outra ponta dessa história do Alexandre na Itália. O Wallace da Udinese também é um jogador aí que o Cruzeiro está negociando nessa ida à Itália do Alexandre e também pode vir reforçar o Cruzeiro também com negociações em bom andamento. Em contrapartida, a história do Mina, o zagueiro o Cruzeiro diz que não está em busca do Mina, não vai atrás do Mina. Lembrando que o Mina foi falado tanto pelo Cruzeiro, né? Teve uma história com o Atlético também, que optou aí pelo Júnior Alonso, e o Corinthians, né? Mas o Cruzeiro não está nessa, segundo as nossas apurações, o Mina não é um desses nomes. Nesse momento, só Matheus Henrique e o Wallace. Ô, Lélio Gustavo, aproveitando, né? O Wallace é aquele que foi campeão olímpico, natural lá de Salvador, né? Tá jogando na Udinese da Itália, tem 29 anos. Ele despontou pro futebol na base do Grêmio, quando teve oportunidade no time principal. Isso rendeu, nas boas atuações dele, né? Renderam a convocação pelo Rogério Micali para defender o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Gosta do futebol do Wallace, Lélio Gustavo? Demais. Bom, mas tem um porém, eu não acompanho, né,
a Série A do campeonato italiano, o Calcio, né? Mas o Wallace, ele surgiu muito bem no Grêmio, foi jogador de seleção brasileira e vira e mexe, alguém fala, buscar o Wallace. Vou buscar o Wallace. O Flamengo ano passado falou, teve uma vez que o Atlético falou, agora é o Cruzeiro. Mas já como o Alexandre Matos está na Itália, vai dar um pulo lá em Udine e vai tentar contratar o Wallace. Seria mais um volante, né? Já que o Matheus Henrique também é volante e isso nos faz crer que, por exemplo, o Cifuentes, será que vai permanecer? Será que o Felipe Machado também vai permanecer? A gente já fica com essas interrogações aí. Mas são nomes bons. Aliás, os dois revelados pelo Grêmio, né, Rafa? Sim. E é bom o Lélio falar isso, né, em relação aos jogadores que estão aqui. A gente até comentava na transmissão do último jogo do Cruzeiro, muita gente, né, é um pouco de exagero, mas alguns jogadores vão deixar o Cruzeiro também, né, nessa janela de transferências aí. O Cruzeiro vai dar uma enxugada, vai olhar. Até o aproveitamento do Felipe Machado na última partida, quando a gente vê a escalação, a gente falou, mas né, não é um jogador que deve ficar. Enfim, mas vai ter uma mexida boa e quando a gente olha esse Cruzeiro que tem entrado em campo, que vai entrar até o dia 10, a gente imagina quantas transformações o Cruzeiro vai ter nesse sentido, né? Para mim, a equipe que fez está fazendo uma melhor janela de transferências aí, acho que de todo mundo, né? Lembrando, né, Lélio, que o William, Dimar até lembrou aqui em off, que atualmente está no Cruzeiro, ele era meia daquela seleção olímpica de 16, vai reencontrar um companheiro de seleção que conquistou a medalha inédita para o Brasil. Ele, na época, se eu não me engano, ele estava no Wolfsburg da Alemanha, né? Ou era do Inter, né? Um dos dois. Isso. É porque ele sai do Inter e vai pro futebol alemão, né? Ele ficou um tempinho lá no Wolfsburg da Alemanha. Mas o era meia da seleção? Não me lembrava. Se eu não me engano, ele é meio campo de origem. Depois que ele foi se adaptando e passando a jogar na lateral direita. Porque nas laterais acho que era o Zeca, né, do Santos, e o Douglas Santos, que era do Atlético. Isso. Né? Isso. De qualquer maneira, bom, o Cruzeiro, por enquanto, só pra gente recapitular, ele contratou o Lautaro Dias, que está vindo do Independiente, contratou o Cássio e contratou também um outro jogador, que agora eu me esqueci, mas... Os jogadores que o Cruzeiro contratou? Até agora, sim. Jonathan Jesus, que foi anunciado hoje. Isso. O do Ceará. Né? Isso. É isso aí, ele tá se movimentando e vamos ver até onde vai. Mas o Cruzeiro precisa de reforços também para o ataque. Por enquanto, meio de campo, o zagueiro ainda não veio, ou o Jonathan é zagueiro? O Jonathan Jesus é zagueiro, né? O que tá vindo lá do Ceará. E agora a gente fica na expectativa aí de ver, né, o pessoal para o ataque, que é uma necessidade do Cruzeiro também, para falar a verdade. Por falar no Jonathan Jesus, o anúncio dele, né, foi na manhã de hoje. O atleta foi aprovado nos exames físicos e médicos, vai começar a trabalhar com elenco profissional, tem apenas 20 anos. E o que chama atenção é o seguinte, o contrato dele é por 5 anos. Será que essa contratação, um contrato tão extenso, tão longo, mesmo ele sendo jovem, faz sentido se você imaginar que ele chega para compor elenco, Dimara? Não. Né? Agora, nessa questão que o Lélio falou, as informações das nossas apurações é que viria um zagueiro, veio, né? Viria um volante, também veio, e agora vai vir outro. Lélio, o que está faltando, e pelo menos do que a gente apurou, é o atacante lá de campo. Esse é o jogador que o Cruzeiro ainda busca. Esse aí não vazou nenhum nome, a gente não sabe quem pode ser, enfim. Mas é o jogador que o Cruzeiro ainda quer. Bom, tanto que chegou a ser falado até no Michael. Isso. Sim. Mas o contrato dele até o ano que vem é um jogador que... E lembrando, o Al Hilal vai estar no Mundial do ano que vem, né? Ainda tem isso, exatamente, né? Tem isso também. Vai ser complicado tirar um jogador, ainda mais do Al Hilal, com a bala que tem, né? Paga 2 bilhões aí pro Neymar ficar com as pernas pro ar.
Só pra lembrar. Né? Literalmente, né, Lélio? Tava machucado. Exatamente, é. Tava machucado. Tá descendo lá aos pouquinhos agora. Tá melhorando. Tá melhorando. Já que você falou do Al Hilal, que é o time lá da Arábia Saudita, bilionário, que tem Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, porque ele é português. Por falar em Al Hilal, hoje também tivemos a informação, né, de que o novo contrato do Matheus Pereira com o Cruzeiro foi publicado no BID da CBF. Cruzeiro que adquiriu 50% dos direitos econômicos do Matheus Pereira junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. O contrato dele, inicialmente, era de empréstimo. Então, após o término do contrato, Cruzeiro, né, foi lá e fechou, né, o contrato definitivo com o Matheus Pereira, válido até junho de 2026. Cerca de 30 milhões de reais foram desembolsados pela Raposa para poder contar com o atleta no plantel. Lembrando que ele, né, até o número de gols não é tão grande assim, só que o cara, ele é um motorzinho da equipe celeste. O que ele não dá de gol, ele dá de assistências. E essas assistências são 3 gols e uma assistência em 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E é só uma assistência, viu, Lélio e Gustavo? Porque os atacantes do Cruzeiro, eles abusam de perder gols. Mas, velho, teve um jogo, eu não lembro se foi o La Calera na Sul-Americana. O Matheus Pereira bota a galera na cara do crime, como dizia o nosso falecido colega, né? O narrador. E aí, bicho, os caras mandam pra fora, então o número de assistências do Matheus Pereira pode ter certeza que seria um pouquinho maior se a turminha lá da frente tivesse com o pezinho na forma, viu, seu Lélio Gustavo? Contra a La Calera no Chile, contra a Universidade Quito aqui no Mineirão, ele fez jogadas importantes, né? Contra a La Calera aqui, inclusive, ele fez o gol da vitória, né? Só para lembrar. Mas, realmente, era uma permanência que o Cruzeiro não poderia abrir mão dela, mesmo se fosse com o Ronaldo, né? Com a equipe dele que já havia iniciado as conversações para que o Matheus Pereira permanecesse. Ele é o principal jogador do Cruzeiro. E até na quarta-feira ele não foi um grande destaque, não foi, mas mesmo assim ele jogou bem. Ele não jogou dentro daquilo que ele tem feito. E perdeu até uma chance clara de gol também. Mas é um jogador importantíssimo, principalmente pela criatividade. Ele é um armador nato. E também um meio atacante, né? Porque quando precisou ali de fazer as infiltrações dentro da grande área, ele esteve presente e até chegou a fazer um gol de cabeça contra o Cuiabá numa movimentação excelente dele e naquele jogo onde ele foi, sem dúvida alguma, o melhor em campo. 5h20. Quero dar boa tarde ao Samuel Venâncio. O Samuca já tá por aqui. Samuca, tava acompanhando você mais cedo no Twitter, velho. O Sassuolo tentou fazer aquele bom e velho jogo duro pra liberar o Matheus Henrique, né? Você tinha postado alguns detalhes de como foi a negociação. O Matos tá lá na Itália, né? Batendo esse papo com a direção do Sassuolo. E aí, eu posso chegar a tanto. Como é que foi o desenrolar dessa negociação que você tinha comentado mais cedo lá no Twitter, meu caro? Um abraço, boa tarde pra você. Fala aí, Rafa. Boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Então, o Fábio Melo, que é o agente do Matheus Henrique, né, o empresário dele, que tem ótima relação com o Alexandre Matos, ele vinha tratando essa negociação com muita cautela, porque o Sassuolo, que vocês disseram aí sobre o rebaixamento, ele passou por uma mudança, diretor esportivo saiu, entrou outro, mudança de técnico, e o clube se preparando para disputar uma segunda divisão italiana. Então, a vontade de fazer a coisa de maneira rápida é do Cruzeiro e do staff do jogador, entendendo que ele recebeu uma boa proposta, uma baita proposta, está sendo muito valorizado para sair da Itália, voltar ao futebol brasileiro, pensa em uma retomada em termos de seleção brasileira também, só que o tempo do Sassuolo é outro. Porque a janela europeia ainda nem se abriu e ela, na teoria, vai até o final de agosto, né? Então, o Sassuolo vendo a necessidade da negociação acontecer por causa do Cruzeiro, por causa da abertura da janela no Brasil, estava irredutível na pedida de 10 milhões de euros. E aí,
O staff foi autorizado a viajar e também tendo a presença do CEO do futebol, Alexandre Matos, lá na Itália. E as conversas foram as melhores possíveis. Ontem e hoje finalizou tudo. Então, o que o Cruzeiro conseguiu? 10 milhões de euros, essa pedida aí fora da realidade. O Cruzeiro conseguiu pagar em 4 anos, vai pagar em 4 anos, 6 milhões de euros o valor fixo. E esse valor pode ter um acréscimo em caso de convocação para a seleção, títulos no Cruzeiro, determinado número de jogos, tipo que o Cruzeiro fez com o Caio Jorge e a Juventus, que o entendimento é, se tiver que pagar mais, é porque vai estar tendo muito sucesso. Título, convocação para a seleção, se tiver que pagar um dinheiro a mais, é que o time ou foi campeão, ou o atleta foi para a seleção e aí ele vai estar desempenhando muito bem, e entregando um retorno técnico. Então foi isso que o Cruzeiro fez e a negociação foi destravada. O Sassuolo deu o ok no acordo para que o atleta viajasse. Ele deve chegar na semana que vem, no início da semana, está na Itália com o Fábio Melo, inclusive, com o próprio Alexandre Matos. E na semana que vem o Matheus Henrique chega, vai passar por exames médicos e assinar o contrato, que será de 5 anos. E ele tem 26 anos apenas, né? Então é um investimento que o Cruzeiro faz, uma grande aposta para ter o Matheus Henrique ali como um pilar neste meio-campo agora na era Pedro Lourenço no Cruzeiro, Rafa. Ô Samuca, só aproveitando o ensejo, já que estamos falando, né, das negociações que o Matos está tratando lá na Itália, lá no Velho Continente, a gente falou aqui sobre o Wallace, campeão olímpico, que também está na mira do Cruzeiro. Tem uma concorrência do Corinthians pelo atleta também? Como é que é isso? Então, esse é um atleta, sim, que o Cruzeiro quer. O que acontece é que o Corinthians, ele tem um princípio de acordo da parte do jogador, mas não tem da parte da Udinese, né? E o que o Alexandre Matos pode fazer? Como está na Itália, já vai lá na Udinese, que se você acertar com o clube, é um caminho importante andado também. Por mais que o atleta tenha um princípio de acordo com o Corinthians, hoje o Cruzeiro tem uma condição financeira com o Pedro Lourenço que é diferente do que vive o momento do Corinthians, né? Muitos atrasos, até em termos de pagamento. Então, o Cruzeiro tenta fazer a negociação de uma forma diferente. Claro que o Cruzeiro já conversou com o staff do atleta e para entender as condições. E como já tinha essa viagem à Itália, o Alexandre vai sim à Udine conversar com a Udinese para tentar isso também. E até uma redução ali na pedida, porque a princípio o que se comenta é que a Udinese ela pensa em 8 milhões de euros para liberar o jogador. Diferentemente aí do Matheus Henrique, ele 3 anos mais velho, né? Mas é um baita de um volante também. Se conseguir uma redução aí, ou até em cima disso, né, um valor fixo ou mais variáveis, seria um jogador, é outro que chega e é só entregar a camisa, né? Porque joga muita bola. Ah, certamente. O Lelão estava rasgando elogios a ele. Eu e Edmara falávamos também que ele já tem um companheiro, né? Se fechar e chegar ao Cruzeiro. Já tem o Willian, que jogou com ele nessa seleção olímpica também, um cara que ele já conhece. Aliás, depois eu vou até dar uma olhada nessa lista aqui dos medalhistas de ouro com o Brasil, né, em 2016. Um atacante pro lado de campo. Não, e outra também, viu, Edmara? Porque O ataque do Brasil era Gabriel Barbosa, Isso. Neymar. Era Gabriel esse. Jesus. Gabriel Jesus, era esse. Mas o Gabigol, o Cruzeiro falou que never. Gabigol não, né, Lélio? Desculpa. O Gabriel Barbosa. O Lélio não gosta que chame de Gabigol, não. Ele fica chateado. Cara, até o Rodrigo Dourado estava nessa campanha da medalha de ouro do Brasil também, em 2016. Turma, tem um outro assunto aqui do noticiário do Cruzeiro pra gente tratar, é a questão do Caio Jorge, né? O atleta ele vai acabar tendo que fazer uma pré-temporada no Cruzeiro. Matéria do Gabriel Moraes, que está lá no portal de O Tempo Esportes, na aba do Cruzeiro. Ele que foi contratado oficialmente pela Raposa na semana passada e ainda vai precisar de tempo para estar integrado ao grupo. Então ele vai fazer uma espécie de pré-temporada lá na Toca da Raposa. Aí o motivo, você me pergunta, ele vem de uma temporada quase completa lá na Itália, estava defendendo o Frosinone emprestado pela Juve, né? Então ele necessitou de alguns dias de descanso
e agora vai se preparar fisicamente. É bom também para aproveitar, né, um tempinho ali e tal. É melhor ter o cara nos cascos, né, Dimara, para poder chegar, mostrar serviço, mostrar que valeu a pena a contratação, do que às vezes botar o cara numa situação de jogo que ele não esteja tão bem fisicamente, né, Di? Ah, não, e principalmente porque ele vem de fora, né? E aí a chegada, você já tem uma expectativa, e a gente sabe que fora daqui a questão física é diferente, a preparação é diferente, né? O tipo de jogo é diferente, então ele precisa encontrar o seu melhor condicionamento físico por aqui. E o descanso é necessário. O descanso também é necessário. Você precisa abaixar tudo, isso todos os fisiologistas falam, né? Precisa abaixar tudo que você fez para voltar a fazer e tentar um ápice. Então, a decisão é corretíssima. Não existe necessidade, né, de tudo atrapalhando e para cima. É necessário isso. O Bená também teve um período o Bená do Atlético, né? Um período de férias e agora recomeçou a parte física. E lembrando que esses atletas eles só podem estrear a partir do dia 10 de julho, né, Lélio Gustavo? Então, aproveita. Já não vai poder jogar mesmo, aproveita para preparar melhor lá na Toca da Raposa 2. Claro, não. E lembrando que, né, ele tá vindo de um final de temporada. Isso. Então, certamente, ele vai ter que fazer. Descansou e tal, vai ter que fazer um aprimoramento físico para a sequência desta temporada. Mas ele tem que se apresentar e já também, né, começar a se entrosar aí com os seus companheiros. Isso é muito importante. Agora, eu posso fazer uma pergunta ao Samuel? Por favor. Ô, Samuca. Se eu quiser, ué. Já vou te mandar pro colo do capeta, então. Rapaz, olha lá. Agora, hein? Aí não, hein? Mas, ô Samuel, a gente tava falando antes de você conectar e participar do programa sobre possíveis saídas. Como é que é? O Seabra vai trabalhar com um elenco maior ou já tem uma lista aí, certamente já pensada de jogadores que deverão deixar o Cruzeiro também nessa janela de transferência? Diga lá, ô Perninha. Como é que o Diniz fala? É mascaradinho. Não, Perninha, mas só que Perninha que joga baralho. Ô Lélio, eu acho que vão sair jogadores com certeza. O Cruzeiro já, por exemplo, o Papagaio, né, já se antecipou aí a janela e foi negociado com o futebol japonês. O Machado, que fez um bom jogo, a informação que a gente tem é que dificilmente ele continuaria na janela do meio do ano. Então, o Palácios, por exemplo, tem recebido pouca oportunidade, o Gasolina também, só que se saírem os dois, aí o Cruzeiro tem que buscar um outro lateral, né? Isso vai acontecer porque tá chegando gente, então tem que sair, porque senão você vai ficar com um elenco aí de 40 atletas. Por exemplo, o Cruzeiro trouxe agora o Jonathan Jesus, foi anunciado, um jovem zagueiro, que é uma aposta, mas ele vai fazer parte do elenco profissional. O Cruzeiro ainda quer o Mina. Se não for o Mina, um outro zagueiro aí para ter condição de ser titular. Talvez o Neres possa sobrar aí alguma coisa para ele, para uma saída, mas até agora não tem nada concreto. Mas quando a janela chegar mais próximo da janela, a janela se abrir, com certeza o Cruzeiro terá movimento sim de dar uma reoxigenada e alguns atletas vão sair com certeza. E a gente não tem a mínima dúvida, né, em afirmar que entre Palácios e Gasolina, quem vai embora é o Palácios. E o Gasolina tem que entender que o William, ele depois do Matheus Pereira, ele é o principal jogador do Cruzeiro hoje. Sabe, o William tá jogando demais. Não foi só esse jogo do meio de semana, de anteontem. Ele tem feito bons jogos durante toda a temporada. Ele deu uma oscilada, mas retomou, né, o futebol do ano passado e ainda melhorou, para falar a verdade. Tem feito bons jogos o William, sem dúvida alguma. 5h31, Samuca, antes da gente fechar esse primeiro tempo do Cruzeiro aqui no programa, o Walter Cunha tá elogiando o seu novo cenário. Ficou batráquio, como dizem lá no Ceará. E uma pergunta, essa é minha, tá? Semana passada, quando o Cruzeiro oficializou o Caio Jorge, não sei porquê, se o Santos, porventura, estava em coma,
Ou se esqueceu do Caio Jorge? Do nada eles vieram com aquele papo de que, porque a gente tinha um contrato, né? E que dava preferência de proposta do Peixe caso ele quisesse ser repatriado, etc e tal. O Cruzeiro falou, bicho, não tem conhecimento desse acordo, não sou parte envolvida, isso é lá de 2021. Teve algum desdobramento dessa situação, o contrato e o imbróglio dessa questão aí do Caio Jorge? Você tá sabendo de algo, ô Samuca? Eu tô sabendo é que o Santos deve passar uma vergonha aí nessa história, né? Porque o jogador já tá fazendo trabalhos físicos na toca, já assinou tudo, já foi anunciado. Eu vi até que o presidente deu uma entrevista, aí ele falou, não, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso não, se não tivesse, não devia ter colocado na nota, né? Notificamos também o Cruzeiro. Eu vi jornalistas da Itália dizendo que essa cláusula aí seria de preferência para um empréstimo. Tipo, Juventus vai emprestar o Caio Jorge para um clube brasileiro. Aí o Santos teria essa condição. Agora, se aí é uma brincadeira, né? Não, vamos desfazer o negócio. Beleza, vai desfazer. Aí a Juventus notifica o Santos. Tem uma proposta aqui, 4 milhões de euros, mais 2.700 de variáveis. Beleza? Você vai querer? Então acerta o salário do Caio Jorge. E aí, vai querer? Não. Isso aí não dá pra nós, não. Aí retoma o negócio. Isso aí é uma palhaçada, não vai dar em nada, ô Rafa. Esquece. Tá aí, Samuca, é o seguinte, é claro que a gente não pode fugir do tema, daqui a pouquinho quando eu voltar com o segundo bloco do Cruzeiro, o segundo tempo que é mais curtinho, vou falar certamente de Bahia e Cruzeiro. Cruzeiro chega com a moral lá no alto pra esse jogo contra o Tricolor da Boa Terra, venceu o Fluminense, né? O Bahia ontem deu mole, deixou escapar um empate, tomou um gol no último lance do jogo, perdeu pro Flamengo por 2-1. Sua expectativa pra esse jogo aí lá na Arena Fonte Nova, Samuel? Pedreira, né? Pedreira. Eu vi ontem o Bahia, fez um bom jogo com o Flamengo. O Flamengo aí o time perdeu todo mundo e tem uma seleção ainda, né? Impressionante. É um baita elenco e o Bahia encarou e fez um bom jogo, véio. O time tá muito bem treinado pelo Rogério Ceni e tem ali no meio campo, que é onde o Cruzeiro tem tido dificuldade, né? É o grande segredo do Bahia com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. É um baita meio campo, para mim é um dos melhores dessa Série A do Campeonato Brasileiro, se não for o melhor. Tem muita gente de qualidade e o Everton e o Jean o Everton e o Caio estavam pendurados, nem para tomar o terceiro, viu, Rafa? Meus amigos, não é fácil não. Bom, é o início de uma sequência um tanto quanto complicada para Raposa. O time tá bem no campeonato, depois do Bahia ainda pega o Atlético Paranaense, esse jogo em casa. Flamengo fora no dia 30 de junho, lá no Maracanã. Criciúma, que é sempre chato jogar com o Tigrão lá no Heriberto Rios, e depois o Corinthians, né? Tem alguns jogos aqui que a dona CBF resolveu adiar pelo meio do caminho, mas é a sequência aí do Cruzeiro se preparando, claro, para a continuação do Campeonato Brasileiro, que não para durante a Copa América. Samuca, meu velho, vai para Salvador, se for, boa viagem para você, bom trabalho e até segunda-feira. Valeu, amanhã tô lá, firme e forte. Tamo junto, um abração aí pra todo mundo. Maneira no dendê, viu, pai? Que você não é acostumado não, vai com calma, viu? Perigoso. Não, isso aí não sou muito fã não. Melhor evitar, vai por mim, melhor evitar.